Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Nós estamos falando sobre a Constituição Federal de 88. Já chegamos ao artigo 7º, inciso 29, e hoje nós vamos falar sobre ações trabalhistas. Vamos falar sobre o inciso 29 do artigo 7º, muito conhecido no âmbito laboral, mas há detalhes importantes aqui para a sua prova, para o seu concurso. Artigo 7º diz: são direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. O inciso 29 vai dizer: ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Como eu disse, muito conhecido entre os trabalhadores, principalmente a parte final, não é verdade? Que o trabalhador tem ali 2 anos após a extinção do contrato de trabalho para reclamar os seus direitos trabalhistas. E por ser tema conhecido, por ser tema batido, há muitas questões de provas envolvendo o assunto. Na esfera constitucional, o que eu vou passar para você nessa aula é o suficiente. Mas se o seu concurso tem ali tema direito do trabalho, direito processual do trabalho, você precisa se debruçar sobre esse tema, principalmente sobre as súmulas do TST, e precisa se envolver bastante com a matéria, tá? Vamos lá. Na análise aqui do nosso inciso 29, nós vemos que é direito do trabalhador urbano e rural a ação, o direito de ação. Como nós vimos, né, na aula do artigo 5º, inciso 35, que a lei não excluirá lesão ou ameaça de lesão a direito, não é verdade? Assista lá a aula do artigo 5º, muito importante também. Bom, então é direito do trabalhador urbano e rural acionar o judiciário para cobrar quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho. Créditos resultantes das relações de trabalho. Até aí, tudo bem. Se há uma lesão, uma ameaça de lesão ao direito do trabalhador, uma hora extra não paga, um feriado não pago, um desconto indevido, qualquer que seja o crédito dessa relação de trabalho, o trabalhador tem ali o direito de reclamar em juízo. Mas existem algumas condições para que isso aconteça. E as condições estão aqui no inciso 29. Ora, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais. Isso quer dizer que o trabalhador pode reclamar os seus créditos, mas apenas dos 5 últimos anos, contados o dia, é lógico, da sua reclamação. Interessante que aqui no inciso você vai ver de novo a palavra trabalhadores urbanos e rurais. É até um pouco redundante, não é verdade? Digamos até desnecessário. Se o artigo 7º caput fala trabalhadores urbanos e rurais, não havia necessidade do inciso 29 trazer aqui a palavra trabalhadores urbanos e rurais. Mas por que há novamente menção a trabalhadores urbanos e rurais? A resposta é simples. Antes da emenda constitucional número 28 de 2000, havia um tratamento diferenciado para os trabalhadores rurais, mas isso deixou de existir a partir dessa emenda. Viu como é importante saber a história do direito constitucional? Te ajuda até a entender o porquê de alguns textos constitucionais presentes aqui na Constituição. Muito bem, voltando ao nosso foco. Para que você entenda sobre o prazo prescricional, eu fiz aqui a famosa linha do tempo. Nós, operadores do direito, usamos muito a linha do tempo em todas as situações. Ela é muito utilizada, inclusive, na contagem de prazos, tá? Então, suponhamos que um trabalhador iniciou as suas atividades laborais, assinou ali um contrato de trabalho em dezembro de 2020. Passados 5 anos, ele resolve acionar o seu empregador
por conta de alguma lesão aos seus direitos. Muito bem, esse trabalhador, então, ele pode reclamar em dezembro de 2025 os seus últimos 5 anos. Simples e objetivo. Note que eu não disse aqui que esse trabalhador pediu demissão ou foi demitido, ou seja, que o seu contrato de trabalho foi extinto. Não, na verdade, a primeira parte do inciso não condiciona esse prazo à extinção do contrato de trabalho. Pode um trabalhador acionar o seu empregador mesmo trabalhando? Os trabalhadores já sabem dessa resposta, não é verdade? Podem. Ah, professor, mas se acionar, o empregador vai demiti-lo. De uma forma genérica, você precisa entender que, salvo os casos previstos em lei, garantido em lei, a estabilidade laboral, é direito potestativo do empregador demitir o seu funcionário, como também é um direito potestativo do empregado pedir demissão, deixar de trabalhar. Ou seja, há plena liberdade para pedir demissão ou, no caso do empregador, demitir. Bem verdade que os trabalhadores não acionam os seus empregadores durante o contrato de trabalho, pois temem a demissão, não é verdade? Mas não vamos tratar aqui dos casos reais, vamos tratar aqui do que você precisa entender para a sua prova, para o seu concurso. A realidade fática, ela está patente aos nossos olhos, ela está patente na sociedade. Mas o teu foco aqui é o concurso público, o teu foco aqui é responder às questões de prova, tá? Somente uma prova mais elaborada, uma prova de nível superior, bem como uma prova que envolva o direito do trabalho, processo do trabalho, vai de repente te cobrar questões mais complexas nesse sentido. O que você precisa entender é que esse trabalhador, em 2025, aciona o seu empregador e pode reclamar os 5 últimos anos. É o que garante o texto constitucional, independente dele estar trabalhando ou já ter sido extinto o seu contrato de trabalho. Não é condição que o contrato de trabalho esteja extinto. Gravou a primeira parte? 5 últimos anos. Então, se esse trabalhador quer reclamar em 2026, ele vai reclamar os últimos 5 anos, obviamente, ele só pode reclamar até 2021. Ah, professor, e esse ano que ficou para trás, de 2020, entre 2020 e 2021? É exatamente sobre isso que todo trabalhador deveria conhecer, exceto alguns casos que a legislação traz para o fundo de garantia, que nós não vamos tratar nesse vídeo. O prazo prescricional vai impedir que esse trabalhador receba seus créditos além dos últimos 5 anos. É aquela famosa frase: a cada dia que você não aciona na justiça é um dia menos que você tem de crédito a receber. É lógico, é claro, que isso vai afetar o trabalhador, obviamente, que tem um contrato de trabalho com mais de 5 anos, não é verdade? Então, se esse trabalhador, volto a dizer, independente da extinção ou não do contrato de trabalho, que já trabalhou 6 anos em determinado lugar, onde os seus direitos trabalhistas não estão sendo pagos corretamente. No 6º ano de trabalho, ele resolve acionar, só vai poder cobrar os últimos 5 anos. Entendemos essa primeira parte do inciso? Não há dúvidas, não é verdade? Coloquei a setinha aí embaixo para você ver que ele cobra dali para trás. Bom, na segunda parte do inciso é que o legislador vai trazer a contagem do prazo, e grave o que eu vou dizer, condicionada à extinção do contrato de trabalho. Então vamos lá, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Isso quer dizer, voltando ao nosso quadro, que esse trabalhador, no nosso exemplo aqui, em 2027, tem extinto o seu contrato de trabalho. Isso quer dizer que para ele,
a partir da extinção do contrato de trabalho, tem prazo de 2 anos para acionar o seu empregador. Ora, no nosso exemplo, o seu contrato foi extinto em 2027. Então, ele tem até 2029 para acionar o seu empregador. A partir de quando conta esse prazo? Da extinção do contrato de trabalho. É o que diz a Constituição Federal. 2 anos para acionar o seu empregador no judiciário. Muito bem, entendemos isso? Para relembrar, nós vimos lá na primeira parte do inciso que se ele aciona em 2025, reclama os 5 últimos anos, obviamente abrange ali todo o contrato. Se ele reclama em 2026, os últimos 5 anos, ele já perde ali 1 ano do seu contrato de trabalho. Então, o que eu quero que você observe é que, para a primeira parte do inciso, conta do momento da reclamação trabalhista. É o nome da ação na Justiça Especializada do Trabalho, tá? Reclamação trabalhista. Então, no nosso exemplo aqui, o trabalhador tem 2 anos para acionar, mas a partir do momento em que ele acione, ele pode reclamar os últimos 5 anos. Simples e objetivo. Ora, se o trabalhador que está nessa condição acionou logo após a extinção do contrato de trabalho, ele vai conseguir abranger os últimos 5 anos trabalhados. Ora, acionando em 2027, vai reclamar seus direitos até 2022. Entretanto, há alguns trabalhadores que demoram a acionar os seus ex-patrões, ex-empregadores na justiça. E no nosso exemplo aqui, se esse trabalhador aciona em 2029, ele ainda está dentro do prazo, não é verdade? O prazo prescricional de 2 anos para acionar o seu empregador na justiça. Mas ele tem uma consequência por conta da primeira parte do inciso. Ele só vai poder reclamar os últimos 5 anos. No nosso exemplo aqui, esse trabalhador ele vai reclamar os seus créditos a partir de 2024, ou seja, 2 anos de créditos perdidos, especificamente os anos de 2022 e 2023, no nosso exemplo aqui. Como você pode notar, esse prazo prescricional de 5 anos, ele se movimenta através do tempo. Ele é contado a partir do ajuizamento da ação, a partir do ajuizamento da reclamação trabalhista. E aí está a grande pegadinha dos concursos públicos, que tentam te induzir a erro na questão desses prazos. Guarde isso que eu estou falando e você não vai ter grandes problemas em resolver as questões em relação a este inciso. Mas e se aciona em 2028, ou seja, no meio ali, a extinção do trabalho ocorreu em 2027, termina ali o prazo em 2029 e 1 ano após ele aciona no judiciário. Ele vai ter, então, contados para trás, 5 anos, tá bom? Em relação à primeira parte do inciso. E professor, e se ele aciona após os 2 anos? Ele pode até distribuir a demanda, mas, infelizmente, já passado o prazo, ele não terá direito aos seus créditos trabalhistas por conta da segunda parte do inciso 29. Deu para gravar essa parte? Volto a dizer, na esfera trabalhista, os concursos para TRT, seja para analista, seja para técnico, não é o suficiente. Isso aqui é a base para você entender o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Muitas pessoas têm dificuldade com esse inciso da Constituição e você, trabalhador, que está assistindo o meu vídeo, que recebeu esse vídeo aí através do seu amigo, da sua amiga, do seu colega, do seu parente, para que você entenda em relação aos seus créditos trabalhistas, eu espero ter contribuído sinceramente para a elucidação desse inciso 29, tão importante da nossa Constituição Federal.
Na próxima aula, nós vamos falar sobre proibição da discriminação no ambiente de trabalho, inciso 30 e 31 do artigo 7º. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.